Nós vamos falar um pouquinho sobre os chakras, que são os vórtices energéticos que nós temos no campo áurico. Isso porque existe uma energia cósmica que interpenetra todas as coisas e que, quando interpenetra o corpo humano e tudo na natureza, plasma energeticamente aquilo que encontra. Então, em cada um de nós, com pensamentos e sentimentos diferentes, quando essas energias da natureza entram em nossos corpos, elas refletem naturalmente num campo energético aquilo que nós pensamos e sentimos. É isso que os antigos chamavam de aura, que é uma palavra que vem do latim, significando sopro de ar, porque nós podemos ficar vários dias sem comer, sobrevivemos, mas 5 minutos sem respirar, a vida acaba. Então, naturalmente, a principal fonte de entrada de vitalidade no corpo é a respiração. E quando nós respiramos, nós captamos do meio ambiente em volta as energias que vêm de cima, energias sutis, cósmicas, celestes. Mas os nossos pés também estão colados na terra e as energias mais densas sobem. E essas energias então se misturam no corpo humano com a própria energia da respiração, e a mistura dessas energias cria um campo energético em volta do corpo, daí a palavra latina aura, significando essa respiração, esse sopro vital que entra pela respiração. E nessa aura nós temos diversas aberturinhas por onde essas energias entram e saem. Essas aberturas, os antigos hindus chamaram de chakras. A nossa aura tem milhares de pontinhos por onde as energias entram e saem, num autêntico movimento respiratório psíquico, bioenergético, numa troca com as energias da natureza. Nós recebemos, além das energias celestes e da terra, energia do meio ambiente, das pessoas em torno, das árvores, dos minerais, vegetais e animais, numa troca constante, já que tudo na natureza é energia, e a própria ciência afirma que matéria é energia condensada e a energia é matéria em estado livre, radiante. Então a nossa aura, que é o campo energético, apresenta bilhões de pontinhos brilhantes por onde as energias entram e saem, os chakras. Entretanto, os antigos mestres da Índia, quando observavam pela clarividência esses pontos energéticos, notaram que 7 pontos se destacavam mais do que todos os outros. Um no topo da cabeça, testa, garganta, peito, meio da barriga, baixo ventre e a base da coluna. Então eles passaram a falar dos 7 grandes chakras. Não é que só hajam 7, mas 7 são chakras principais. E eles desconfiaram então por que haviam 7 centros energéticos mais brilhantes e maiores do que todos os outros. Quando eles foram investigar pela clarividência, notaram claramente que para cada um daqueles centros energéticos grandes estava conectada uma glândula do sistema endócrino. Como o sistema endócrino é composto de 7 glândulas, os hindus passaram a considerar que chakra de primeira divisão, chakra importante, é aquele que tem uma conexão direta com uma das glândulas do sistema endócrino. Como nós temos 7 glândulas, passaram a falar dos 7 chakras. Então cada um desses centros vitais está associado a uma das glândulas endócrinas. E o que é uma glândula endócrina? Uma glândula capaz de produzir hormônios, que são agentes bioquímicos, que ao viajar pela corrente sanguínea, estimulam as diversas funções do metabolismo. Para cada uma das glândulas, nós temos um chakra grande correlacionado. 7 glândulas, portanto, 7 chakras. Por exemplo, nós temos chakras das palmas das mãos. São chakras secundários, chakras das pontas dos dedos, cotovelos, plantas dos pés. São todos chakras secundários porque não tem ligação direta com o sistema glandular. Então, a partir de agora, eu vou relatar para vocês e explicar rapidamente, de forma didática, as funções de cada um desses chakras e as suas ligações correspondentes com as glândulas. Bom, no conjunto de chakras, eu vou começar pelo topo da cabeça, e normalmente quando se faz estudos de Kundalini, que é a energia que vem da terra e sobe pela base da coluna, e que através de práticas yogis pode despertar
diversos estados de consciência profundos e capacidades parapsíquicas, num estudo desses, começa-se falando do chakra da base da coluna e vai subindo. Entretanto, como é apenas um estudo sobre os chakras e não sobre Kundalini, eu posso começar por cima também, pelo chakra mais elevado, que está bem no meio do alto da cabeça, centímetros para fora, por onde entram as energias que vêm do espaço, do Sol, energia cósmica. Essas energias entram para energizar o cérebro e bem abaixo do cérebro, logo no meio do crânio, está uma glândula endócrina chamada glândula pineal, que também é chamada pela medicina de epífise, que é a glândula mais alta do sistema endócrino. A energia entra pelo topo da cabeça e vai incidir diretamente no cérebro e na glândula que está no centro da cabeça, abaixo do cérebro, que é a glândula pineal. Esse chakra do topo da cabeça recebe o seguinte nome, chakra coronário, ou chakra da coroa, e em sânscrito é chamado Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. É o chakra que lida com a função mental, portanto é o chakra responsável pela expansão da consciência, inspirações elevadas, ideias maiores que fluem, para que a pessoa seja inspirada por valores que vêm do alto, de outros planos, vamos chamar assim. Logo é o chakra mais importante do sistema e é o único que aponta para cima, talvez como que avisando que o nosso lugar não é aqui, estamos aqui por um tempo, mas como espíritos, consciências espirituais em essência, um dia partiremos de volta para casa, pelo topo da cabeça para outros planos. O segundo chakra descendo é o chakra frontal, na altura da testa. O chakra frontal energiza os olhos, o canal nasal e também a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Se eu puxar uma linha reta para cá, eu vou encontrar a glândula hipófise um pouco abaixo e à frente da glândula pineal, também embaixo do cérebro, no meio do crânio. Esse chakra é o responsável pela clarividência, pelo aprendizado, a observação das coisas, a intuição, e é um chakra que muita gente sente como uma pulsação luminosa na testa. Muitas vezes a pessoa se pergunta, poxa, eu não tenho nada aqui na testa que seja mole para pulsar, de onde vem essa pulsação? É justamente a pulsação desse chakra da testa, que é o mais simples de trabalhar, porque como está perto dos olhos, e o sentido da visão é um sentido que a gente usa muito, exceção do cego, e o cego utiliza muito o sentido do tato e da audição para compensar a falta de visão, e em nós que enxergamos normalmente, 90% da energia mental escapa pela visão. Então a tendência nossa ao fechar os olhos é trazer as imagens para uma tela mental frontal interna, justamente sob a ação do chakra frontal. Descendo, nós vamos encontrar o chakra da garganta, o chakra laríngeo. Esse chakra energiza cordas vocais, laringe, faringe, traqueia. Como energiza as cordas vocais, é o chakra responsável pela comunicação. É também um chakra que trabalha a mastigação, a salivação e a deglutição dos alimentos, que controla a boca. E também controlando a laringe, controla a parte média da respiração. Então, além da comunicação, esse chakra trabalha uma parte da respiração e uma parte do processo da alimentação, que começa na boca, na mastigação, deglutição e salivação. Esse chakra é também o chakra responsável pela expressão artística da pessoa. A pessoa cria na mente ou no coração e ela tenta expressar. Então, se ela não vai escrever ou falar, ela acaba pintando, desenhando ou fazendo uma escultura. Então, esse é o chakra responsável pela expressão artística de dentro para fora. No caso de médiums que desenvolve a psicofonia, esse chakra é muito importante nas sessões mediúnicas e também importante para todas as pessoas que se comunicam, né, e têm a expressão artística correspondente. A glândula que está ligada ao chakra da garganta é a glândula tireoide, a glândula de purificação e desintoxicação da corrente sanguínea. O chakra cardíaco está situado no meio do peito. Naturalmente, ele controla toda a área cardiorrespiratória. Seria mais apropriado chamá-lo de chakra peitoral, porque em muitos desenhos sobre chakras, desenha-se esse chakra à esquerda no coração, mas na verdade é bem no meio do peito, abrangendo toda a área peitoral.
além de energizar o sistema cardiorrespiratório, energiza a glândula timo. E também é o canal de expressão de nós todos de sentimento. Daí você fala, te amo do fundo do meu coração, expressando os sentimentos que vêm do fundo da alma, mas que a gente acha que estão no coração. O canal para fluir isso é o chakra cardíaco. Descendo, o chakra umbilical, é o quinto chakra de cima para baixo. É o chakra que está um dedinho acima do umbigo. Esse chakra energiza toda a área abdominal e, consequentemente, todo o aparelho de digestão. Então, esse chakra é o responsável em puxar a energia dos alimentos para espalhar para o sistema. É um chakra de grande vitalidade e funciona como uma espécie de radar psíquico. Por exemplo, num caso de um sensitivo desenvolvido, se ele vê um espírito ou alguma coisa, isto é o chakra frontal dando a clarividência. Mas se ele apenas sente e fala, eu não estou vendo, mas estou sentindo, é o chakra umbilical, que é como se fosse um radar. É cego, ele sente por aproximação. Então esse é um chakra que é hipersensível em médiuns e sensitivos em geral. Então um chakra que precisa estar cheio de luz, e a forma da pessoa fazer isso é meditar em cada área que eu estou comentando, de cada chakra, pulsando luz branquinha ou amarela de dentro para fora, para poder limpar o chakra e deixá-lo funcionando normalmente. O chakra sexual na altura do baixo ventre energiza toda a área geniturinária, é o chakra responsável pela reprodução sexual e é um chakra que, é óbvio, está ligado à troca sexual e ao controle de líquidos do corpo humano, porque como esse chakra energiza as vias urinárias, ele é responsável por expelir, os líquidos para fora do corpo pela urina. Ele é o chakra que faz a filtragem dos líquidos que viajam pelo corpo. E nem precisa dizer que o corpo é 70% de líquido, então esse chakra é responsável pela filtragem do sangue e a circulação da energia do corpo. E, diga-se de passagem, independe da pessoa ter atividade sexual ou não, esse chakra funciona também na parte urinária, e todas as pessoas precisam urinar. Então tem às vezes alguém que fala, olha, eu não mexo com esse chakra, não faço. Não, você precisa pelo menos urinar. Então esse chakra tem função geniturinária. Outro detalhe importante, muitas escolas espiritualistas ocidentais evitam de falar do chakra sexual por motivo de pudor sexual. Mesmo nós estando no século XXI, ainda tem gente com a mente presa que não encara a sexualidade de frente. Então, para evitar isso, vários grupos substituem o chakra sexual e passam a falar do chakra do baço, que é um chakra secundário que está em cima do baço, que é chamado também de chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen, daí o nome esplênico. É um chakra em cima do baço que capta energia para dentro da corrente sanguínea. Só que há um pequeno detalhe, o chakra do baço não está ligado a nenhuma das glândulas endócrinas, por isso não é considerado um dos chakras, um dos 7 principais, embora algumas doutrinas tenham colocado ele como um dos chakras e cortado o chakra sexual para poder justificar a contagem em 7 chakras. Por todo o Oriente, vocês vão ver livros falando do chakra sexual e não do baço. Então, dependendo do autor do livro que você lê, se fala por um prisma oriental, fala do chakra sexual e não fala do chakra do baço. Se o autor é ocidental e tem algum problema com a sexualidade, ele vai falar do chakra do baço para não ter que falar do chakra sexual, que ele não quer misturar com a parte espiritual, acha que uma coisa é separada da outra. Isso é um pequeno detalhe que todo estudante deve atentar a essa variação. E aí alguém pergunta, e qual é a verdade? É o baço ou o chakra sexual? O chakra sexual está ligado com as gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. Então ele está ligado com glândulas endócrinas, enquanto que o chakra do baço não. Essa é a chave para qualquer estudante perceber se um chakra é de primeira linha ou não. Finalmente, o chakra da base da coluna, que está situado na base do osso cóccix, na base da coluna. Sua extensão se abre na altura do períneo, entre a área genital e sexual, na direção da terra. Para quê? Captar energias que vêm de baixo para cima. É o único chakra que está para baixo, exatamente por isso. Capta energia, essa energia sobe pela coluna e na subida pelas costas, energiza 2 glândulas que estão sobre os rins, que são as glândulas suprarrenais. E as suprarrenais projetam dentro da corrente sanguínea o hormônio adrenalina, quando a pessoa está com medo ou quer enfrentar um perigo para reforçar o corpo. É o instinto de sobrevivência, a descarga de força a mais pela adrenalina feita pelas suprarrenais. Então, quando a energia sobe da base da coluna, ela pega as 2 glândulas suprarrenais em cima dos rins
e aí equilibra o sistema da maneira que deve. Então essa é uma descrição bem didática, bem simples, dos 7 grandes chakras, e é claro que cada chakra desses poderíamos levar um tempão falando, mas o objetivo dessa pequena passagem de informação é só clarear um pouquinho para as pessoas sobre os chakras, e existem muitos livros bons que as pessoas podem pesquisar hoje em português sobre o tema. Eu espero que essa pequena explicação tenha sido útil para vocês, tá bom? Um grande abraço. Olá, vou fazer um exercício contigo de ativação dos chakras e também de uma pequena captação de energia usando a capacidade de visualização, que é uma capacidade muito útil. Quando controlada, a gente pode imaginar coisas boas e o nosso organismo reage positivamente a isso. Da mesma forma que quando a gente imagina algumas coisas esquisitas, o nosso organismo também fica saturado e acaba criando aquela condição exagerada do estresse que todos nós passamos, principalmente quem vive numa cidade grande. Eu então vou te conduzir numa pequenina prática, bem rápida aliás, e logo após essa prática eu vou colocar algumas músicas muito bonitas. As músicas são muito alegres, são suaves e vão te trazer um benefício muito grande. Fique sentado, de preferência o estômago vazio, tranquilo, e que você tenha aí uns 20 minutos para fazer essa prática. Primeira coisa importante, ergue o pensamento, busca elevar tua mente, teus sentimentos e tuas energias na direção de valores positivos. Coloque a ponta do dedo indicador no seu chakra frontal, na testa, logo acima de entre os olhos, e gire um pouquinho o dedo indicador na testa, tanto faz o lado horário ou anti-horário, e enquanto você gira o dedo, pense em energia saindo do dedo e se conectando com as energias do chakra frontal. Comece a repetir mentalmente, à guisa de autossugestão, palavras positivas como paz, luz, amor, alegria, espiritualidade, evolução, compaixão, expansão da consciência. Palavras positivas, então, que você possa introjetar em você, e ao mesmo tempo que você vai fazendo isso, tenta criar um clima de sorriso interno, um clima de paciência, de tranquilidade e de coisas boas em você mesmo. Não tenha pressa em nada do que você vai fazer nesse exercício. Faça tranquilo, com consciência, atenção e muitos sentimentos bons. Solte o dedo da testa e visualize em frente à sua testa, cerca de uns 50 centímetros à frente, uma grande bola de luz, como se fosse um sol flutuando à frente do seu chakra frontal. Desse sol parte um raio de luz que adentra o seu chakra frontal, como se esse sol à sua frente estivesse lhe aplicando um passe, uma esterilização de energia, como um raio de luz penetrando diretamente a sua testa e enchendo de claridade todo o seu chakra frontal. Mantenha esse raio pulsando energia na sua testa, vindo desse sol à sua frente, continuamente bombardeando de luz pura, prana, chi, energia vital, o seu chakra da testa. Se porventura essa esfera de energia, esse sol à sua frente, mudar de cor sozinho, pode deixar, porque muitas vezes a nossa mente acaba traduzindo essas energias em cores diferentes. Então, de repente, o raio de luz pode ficar verde, azul, vermelho. Deixa a tua própria intuição conduzir a cor mais conveniente para o teu caso. Leve agora esse sol flutuando sobre o alto da sua cabeça, o topo da cabeça, onde sai a boca do chakra coronário, o lótus das 1000 pétalas, Sahasrara,
nome sânscrito desse chakra. Visualize então de cima para baixo esse sol irradiando um raio de luz potente para dentro do topo da sua cabeça, interpenetrando-a e chegando até o centro do seu cérebro e a glândula pineal no centro do seu crânio. Leve novamente esse sol energético, brilhante, de frente ao seu chakra frontal. Bombardeia novamente o frontal com um raio de luz. Tudo isso feito com grande atenção, amor, paciência e consciência. E alegria também. Leve agora esse sol de frente ao seu chakra da garganta, em frente ao chakra laríngeo, e faça que esse sol irradie um raio luminoso para dentro da tua garganta, dentro do chakra laríngeo. Continua emanando esse raio de luz de frente à sua garganta, energizando-a, passando luz, passando saúde e comunicação sadia. Leva novamente essa esfera de luz em frente ao frontal e projete o raio de luz novamente no centro da testa. Leve agora essa esfera de energia em frente ao chakra do peito, chakra cardíaco, bem na altura do coração, e irradie muita luz desse sol para dentro de toda a área torácica, incluindo também os pulmões. Tenta visualizar que esse raio de luz que parte dessa esfera enche você não somente de energia, mas também de amor puro, de compaixão, alegria, se exteriorizando, se espalhando dentro do seu peito. Leve agora essa esfera de energia em frente ao chakra esplênico, o chakra do baço, na altura do próprio baço físico. O baço é uma víscera do lado esquerdo do abdômen, logo abaixo das costelas esquerdas, pertinho do estômago, só que à esquerda. Projete raios de luz desse sol e encha o teu chakra do baço de prana, de vitalidade, de ti, força vital. Enche de saúde o teu corpo, o teu soma. Energiza a partir do baço. Essa energia vai se espraiar por todos os chakras. Vai para os pulmões, para o coração, já que o baço é um chakra auxiliar que ajuda todo o sistema energético e também a parte respiratória e também o batimento do coração. Luz no teu baço. Leva a esfera de luz novamente em frente ao coração. Projete raios de luz para dentro do chakra cardíaco novamente. Enquanto isso, vai repetindo à guisa de autossugestão palavras saudáveis direcionadas ao chakra do peito, como amor, alegria, sentimento elevado, tudo de bom, paz e luz.
Leve essa esfera de luz em frente ao fígado. No centro do fígado tem um chakra secundário, que é o chakra hepático, que também tem grande importância no sistema metabólico, no nosso sistema digestivo, o metabolismo das gorduras, do açúcar também, junto com o pâncreas. Projete um raio de luz firme, saudável, para dentro do fígado. Esse sol energético flutua em frente ao fígado e bombardeia o fígado com luz pura. Leve agora essa esfera de luz em frente ao chakra umbilical, 1 centímetro acima do umbigo. Projete um raio de luz bem largo, grande, que abranja não somente a área do chakra umbilical, mas também o pâncreas, a parte superior do intestino. Luz, muita luz para dentro da área abdominal. Esse sol pulsa, irradia, nunca se esgota, é luz pura. É um moto contínuo que nunca para de jorrar energia. Não estranhe se acontecerem sensações decorrentes da ativação do chakra umbilical, como bocejo, lacrimejamento, balonemã, que é a expansão da tua aura, a dilatação da aura, sensação de vibrações energéticas pelo corpo. E quando o chakra umbilical se ativa um pouco, dá uma sensação de plenitude, de satisfação física mesmo. Leve o sol em frente ao baixo ventre, onde está o chakra sacro, chamado pelos japoneses de Hara, chamado pelos chineses de Tantien inferior, que é o mar de energia, o oceano de luz. Bombardeie o baixo ventre com luz pura irradiada deste sol. Mantenha total atenção no que você está fazendo, carinho, competência, amor. O chakra do baixo ventre está ligado à expressão nossa no plano físico, expressão também de sexualidade, de criatividade. Esse chakra está ligado ao movimento dos rins e à excreção dos líquidos do corpo através da bexiga e do sistema urinário. Finalmente, leve esse sol por baixo de você, cerca de uns 50 centímetros abaixo da base da coluna, fazendo então irradiar a luz de baixo para cima, fazendo com que essa luz entre pelo períneo e pela base da coluna e suba, enchendo de vitalidade, de calor toda a área do cóccix, toda a área das nádegas, do períneo, da área genital também por baixo, os quadris. Luz, muita luz que está vindo desse sol, de baixo para cima, te enchendo de calor e vida. Esse é o chakra da base da coluna, o chakra básico, responsável pela manutenção da nossa vida no plano físico, responsável pela nossa estabilidade na Terra, na vida humana, carnal, que a gente precisa viver também com equilíbrio. Leve agora esse sol no meio das costas, na altura dos pulmões, no meio da coluna, por aí um pouco acima, e enche de luz a parte de trás dos pulmões, projetando bastante vitalidade desse sol para purificar os pulmões, limpar,
fazer com que a captação de prana melhore. Desça essa esfera de energia na parte das costas até a altura dos rins por trás. Projete raios de luz para os 2 rins. Encha-os de vitalidade. Os rins são importantes para a purificação de toxinas do organismo. Os rins são muito importantes também na purificação das energias, no subproduto das energias que são expelidas pela urina também. Por favor, capricha aí na parte dos rins. Bastante luz desse sol, irradiando para dentro dos rins, para purificar, curar, energizar, fazer tudo ficar bem aí. Os rins acumulam muito a energia do medo, do estresse também, no sentido de medo das coisas. Luz, muita luz aí dentro dessa região. Eleve a esfera de luz até a altura da base da sua nuca e irradie muita luz desse sol para dentro da base da nuca. É neste ponto exatamente, no corpo espiritual, onde a principal raiz do cordão de prata penetra no psicossoma, no corpo astral, e a partir daí vai para dentro da glândula pineal, no centro do crânio. Energiza bem essa área. Essa é uma área que acumula muita tensão. Fortalece aí. Esse ponto também, quando desequilibrado, ocasiona tonturas, enxaquecas e outras coisas. Luz, muita luz nesse ponto. Agora, pacificamente, escute as músicas que eu vou colocar agora, para você se sentir melhor.